O mundo no qual vivemos é um mundo cheio de desigualdades sociais, e isso em qualquer região do planeta. Uma utopia é uma visão otimista desse mundo para o futuro. É aquilo que todo mundo idealiza, que o futuro seja um futuro perfeito, maravilhoso, sem desigualdade, sem problema algum. Mas e uma distopia? Uma distopia é exatamente o contrário. Uma distopia é a visão mais pessimista possível do futuro da humanidade. E esse é o tema do livro de hoje, Fahrenheit 451. No Brasil e na maioria dos países do mundo, a escala de temperatura é medida em graus Celsius, mas nos Estados Unidos e em algumas outras localidades, ela ainda é medida em Fahrenheit. E daí vem o nome do livro, Fahrenheit 451. É um grau de temperatura equivalente mais ou menos a 232 graus Celsius, que é a temperatura em que o papel pega fogo. E o livro fala sobre isso, papel pegando fogo, livro pegando fogo. Fahrenheit 451 foi publicado em 1953 por Ray Bradbury e vai contar a história de um bombeiro. Mas nessa sociedade distópica, desse futuro meio doido, as casas são sempre, obrigatoriamente, à prova de fogo. Então, o que um bombeiro tem a fazer? Nada que seja combater fogo. Ele vai tacar fogo. Ele vai colocar fogo em livros. Os livros são proibidos. Mas se o seu vizinho, ou um parente, ou alguém acha que você tem livro em casa, ele liga, denuncia. Os bombeiros vão até a sua casa. Se eles encontram um livro, eles tacam fogo em tudo. Que loucura é essa? Que mundo assustador é esse? Esse é o mundo que Bradbury foi prever. A literatura mundial conta com 3 grandes obras de distopia: 1984, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451, obras necessárias para entendermos a contextualidade do mundo contemporâneo. E o personagem principal dessa obra, Guy Montag, ele é um bombeiro, está muito satisfeito ali com essa função dele de queimar livros, ele não fica pensando muito e um dia ele vai conhecer uma vizinha que gosta de conversar. Que absurdo é esse? Alguém que gosta de conversar, uma menina aí de 16, 17 anos que puxa papo com ele e começa a fazer ele olhar para umas coisas, para as folhas caindo de outono e tudo mais, e ele começa a pensar, e ele começa a se incomodar com aquilo de estar queimando livros. E o objetivo desse programa não é fazer resenha, é te incentivar a ler as obras. E por que eu quero que você leia Fahrenheit 451? É porque assim, por que queimar livros? Por que a sociedade decidiu que os livros deveriam ser queimados? Porque não foi uma decisão governamental, foi uma decisão da população, que eles não queriam mais livros. Por quê? Porque os livros incomodavam, os livros acabavam gerando ideias, sensações e causavam discórdias. Então, queimem-se os livros. Pronto, acabou a discórdia do mundo. Fica todo mundo assistindo televisão o dia inteiro, não tem mais por que pensar nas coisas. E por que queimar livro? Isso é a censura. É isso que o Bradbury está trazendo. Porque os livros eles vêm para nos incomodar. Aqueles melhores livros são aqueles que nos inquietam, que nos fazem refletir. E por isso todo mundo tem que ler Fahrenheit 451.